Imagine dedicar sua vida a pessoas que, no final, parecem não reconhecer o seu valor. Você se esforça, se sacrifica, faz o possível para manter laços de sangue intactos, mas, em algum momento, percebe que a rejeição vem daqueles que deveriam ser os primeiros a te apoiar. Por quê? O que leva uma família a rejeitar um dos seus? Será que o problema está em você? Ou existe algo mais profundo por trás dessa dolorosa realidade? Se você já sentiu que, apesar de tudo o que fez, nunca foi suficiente para aqueles que deveriam te amar incondicionalmente, então precisa ouvir o que vem a seguir. Muitas vezes, a rejeição familiar não tem nada a ver com suas falhas ou defeitos, mas com algo que você representa. Sua evolução, sua maneira de pensar, sua independência, podem ser vistas como ameaças por aqueles que nunca ousaram sair da zona de conforto. O medo do novo, a inveja silenciosa e até mesmo padrões de comportamento enraizados podem fazer com que sua própria família crie barreiras invisíveis para te afastar. E o mais chocante, quanto mais você tenta provar o seu valor, mais essas pessoas se afastam, como se a sua luz incomodasse quem se acomodou na escuridão. O que ninguém te conta é que essa rejeição pode ser um sinal claro de que você não pertence mais ao mesmo ciclo. Você cresceu, mudou e, sem perceber, ultrapassou o limite que mantinha esses laços artificiais. Muitas famílias não aceitam quem quebra padrões, quem escolhe um caminho diferente, quem decide não seguir as regras impostas há gerações. O medo da mudança os faz atacar antes que percebam que, na verdade, o problema nunca foi você. Mas a pergunta que realmente importa é: até quando você vai permitir que a rejeição deles defina o seu valor? Se você sente que sua própria família não te aceita, chegou a hora de entender o que está por trás disso e, mais importante ainda, saber como reagir. Será que vale a pena continuar lutando por aceitação ou o verdadeiro poder está em se libertar dessa necessidade? Prepare-se, porque o que você vai descobrir agora pode mudar completamente a forma como você enxerga a rejeição. E talvez até a maneira como você enxerga a si mesmo. Imagine por um instante que aqueles que deveriam ser sua fortaleza, seu abrigo seguro contra as tempestades da vida, são, na verdade, os mesmos que empurram você para o abismo. Imagine sentir na pele a dor de ser rejeitado não por estranhos, mas por aqueles que carregam o seu sangue, que deveriam ser seus maiores aliados. Não é uma dor comum, não é a frustração do fracasso nem o vazio de um amor perdido. É algo mais cruel, mais profundo. É o tipo de ferida que não sangra por fora, mas corrói por dentro, deixando cicatrizes invisíveis que nunca desaparecem completamente. Mas hoje, eu vou revelar a verdade que poucos ousam encarar. Uma verdade que pode mudar para sempre a forma como você vê a sua família e, o mais importante, como você vê a si mesmo. Existe uma dor que poucos ousam falar. Uma dor silenciosa que ecoa em ligações não atendidas, em convites que nunca chegam, no distanciamento frio daqueles que um dia foram o centro da sua existência. É a dor da rejeição daqueles que deveriam ser seus pilares, seus protetores mais ferozes. Alguns ferimentos fecham com o tempo, mas existem cicatrizes que continuam a arder em momentos de silêncio, quando sua mente sussurra perguntas que você teme encarar. Por quê? O que eu fiz para merecer isso? Você revira o passado, tentando encontrar aquele momento exato em que tudo mudou, esperando descobrir a razão pela qual aqueles que deveriam amá-lo incondicionalmente decidiram se afastar. Mas a verdade é uma só: essa rejeição nunca começou com você. Desde cedo, aprendemos a acreditar que o amor da família é incondicional, que estar ligado pelo sangue significa estar ligado para sempre. Mas para muitos, essa crença se despedaça da maneira mais dolorosa. O que para alguns é amor, para outros é apenas uma troca. Um jogo transacional onde o afeto é concedido apenas enquanto você cumpre um papel, atende expectativas, se encaixa na visão limitada que criaram para você. No momento em que você ousa sair desse molde, desafiar essas regras invisíveis, você se torna um estranho dentro da própria casa. E a traição que se segue não é apenas uma divergência de opiniões, nem os conflitos normais de qualquer relacionamento. Não. É algo muito mais profundo. É a percepção de que seu valor para eles nunca foi sobre quem você realmente é, mas sobre o que você representava. E então, o que acontece? Alguns se afastam lentamente, deixando sua presença se dissolver até se tornar apenas um eco do que já foi. Outros são mais diretos,
cortando você de suas vidas com palavras afiadas, com silêncios ensurdecedores que falam mais alto do que qualquer grito. Você se vê sozinho, perdido no labirinto das consequências, questionando tudo. Será que realmente fiz algo errado? Será que não sou digno de amor? Mas agora, escute com atenção. Isso nunca foi sobre o seu valor. Nunca foi sobre você ser suficiente. Isso sempre foi sobre eles. Sobre a incapacidade deles de aceitar o que não podem controlar. E essa verdade, por mais dura que seja, precisa ser encarada de frente. Nem todos que compartilham seu sangue compartilharão também sua jornada. Algumas pessoas vão rejeitá-lo, não porque você falhou, mas porque você cresceu. Você se libertou do espaço limitado que eles tentaram te prender. Você se recusou a ser moldado por expectativas que nunca foram suas. E essa liberdade, essa coragem, é algo que muitos não conseguem suportar. Mas agora vem a pergunta mais importante. Você vai continuar buscando aceitação onde ela nunca existiu, ou vai finalmente abraçar a verdade e seguir o caminho que sempre foi seu? Fique comigo até o final, porque o que vem a seguir pode mudar sua vida para sempre. O amor verdadeiro não deveria vir com condições, nem deveria prender você a um papel que não escolheu. No entanto, quando você se recusa a ser moldado pelos desejos alheios, isso é visto como rebeldia, como egoísmo. Mas o que essas pessoas realmente temem não é sua ousadia, nem sua independência. O que elas temem é o fato de que você já não precisa mais da aprovação delas para viver sua vida. Desde o instante em que respiramos pela primeira vez, somos moldados por mãos que nos criam, ensinados a sermos quem elas querem que sejamos, a valorizarmos o que nos dizem que é importante. Seguimos esse caminho sem questionar, porque no início não conhecemos outra realidade. Mas então algo acontece. O mundo se abre, as possibilidades se expandem e um sussurro interno nos diz que há algo mais. Esse sussurro é a sua essência chamando você para despertar. Algumas pessoas vão olhar para esse crescimento com orgulho. Elas vão torcer por você, vibrar ao ver você se tornar quem realmente nasceu para ser. Mas outras vão se sentir ameaçadas. Elas vão se apegar à versão antiga de você, aquela que era mais fácil de controlar, mais previsível. Vão tentar te puxar de volta, relembrando quem você era, como se apenas aquela versão de você fosse digna de ser aceita. E então surge uma escolha. Você diminui sua própria luz para caber no molde que fizeram para você? Você finge ser alguém que não é apenas para manter um amor condicional? Ou você segue em frente sabendo que, ao escolher sua própria verdade, pode perder algumas pessoas no caminho? Esse é o momento em que a dor se instala, porque crescer, às vezes, significa deixar para trás quem não quer evoluir com você. E o mais cruel é que essa partida não significa falta de amor, não significa que você não desejaria que tudo fosse diferente. Significa apenas que você se recusa a se trair para manter um vínculo que só existe à custa da sua felicidade. Haverá momentos de dúvida, momentos em que o silêncio será ensurdecedor, em que as vozes do passado sussurrarão que talvez você tenha cometido um erro, que talvez tivesse sido mais fácil apenas ficar, obedecer, se encaixar. Mas eu te pergunto, qual é o preço de viver uma vida que não é sua? Quantos anos você pode desperdiçar tentando conquistar a aprovação de pessoas que, no fundo, já decidiram que nunca vão te dar o amor que você merece? Quantos anos você pode se moldar a um papel apenas para descobrir que, mesmo assim, não é suficiente? Muitas pessoas vivem aprisionadas pela necessidade de aceitação. Elas sacrificam sua autenticidade, sufocam seus desejos, tornam-se versões editadas de si mesmas para caberem dentro do que os outros querem ver. E o mais triste? Não percebem que esse tipo de amor condicional não é amor. É controle. E o controle disfarçado de amor é a forma mais cruel de manipulação. Aqueles que já sentiram essa dor, que já enfrentaram esse caminho solitário, sabem, você não está errado por escolher a si mesmo. Você não está errado por se recusar a ser um prisioneiro das expectativas alheias. Escolher a si mesmo é crescer. Mas crescer, muitas vezes, significa caminhar sozinho, porque nem todos estão prontos para seguir esse caminho com você. Alguns ficarão para trás, agarrados à ideia do que você já foi, incapazes de aceitar o que você está se tornando. Deixe-os ir, deixe-os manter a versão deles sobre você, se é isso que precisam para se sentirem seguros.
Mas não deixe isso te impedir de se tornar a pessoa que nasceu para ser. O amor, ou a falta dele, não define você. A rejeição deles não é uma medida do seu valor. A única aprovação que importa é a sua própria. E quando você finalmente entender isso, quando parar de procurar amor em lugares onde ele nunca existiu, você descobrirá algo extraordinário. Você encontrará a sua verdadeira família. Não aquela ligada pelo sangue, mas pela escolha. Por respeito. Por um amor genuíno que não pede nada em troca, apenas que você seja quem realmente é. Se você está parado nesse ponto crucial, segurando o passado com a esperança desesperada de que tudo um dia mude, eu preciso te perguntar: e se o amor que você tanto busca não estiver atrás de você, mas sim à sua frente? E se tudo o que você precisa estiver apenas esperando que você tenha coragem para dar o próximo passo? O medo de soltar pode ser esmagador, mas continuar preso ao que já não te pertence é um fardo ainda maior. Chega um momento na vida em que a única escolha possível é seguir em frente, não olhar para trás, não tentar reconstruir o que já se desfez, porque insistir no passado não vai mudar aqueles que não querem mudar. Tudo o que te resta agora é decidir se continua carregando um peso que nunca foi seu, ou se finalmente se liberta. E essa libertação começa com uma verdade incômoda, mas inegável. A maneira como as pessoas te tratam diz muito mais sobre elas do que sobre você. A frieza, a rejeição, o silêncio, nada disso é um reflexo do seu valor, mas sim das limitações delas. Durante anos, você acreditou que o problema estava em você, que talvez, se tivesse sido mais calmo, mais obediente, mais parecido com o que esperavam, então teria sido amado. Você teria sido aceito. Mas eu preciso que você enxergue além dessa ilusão. Se o amor precisa ser conquistado através da conformidade, então não é amor. Se a aceitação só vem quando você se reduz para caber dentro do mundo de outra pessoa, então isso não é aceitação. Isso é controle. O problema é que, por tanto tempo, as pessoas confundiram controle com amor. Acreditaram que ser amado significa ceder, mudar, apagar partes de si mesmo para não incomodar. Mas o amor verdadeiro não exige que você se encolha. O amor verdadeiro não pune seu crescimento. Ele não te castiga por evoluir, por mudar, por se tornar mais do que era ontem. Ainda assim, muitos veem sua liberdade como uma afronta, porque sua independência os força a encarar o próprio confinamento. Sua coragem os faz confrontar a própria covardia. Sua evolução os faz perceber o quanto se mantiveram estagnados. E como não estão prontos para essa verdade, preferem te afastar. Não porque você não seja digno de amor, mas porque eles não sabem como amar alguém que se recusa a ser moldado. E por tanto tempo, você justificou esse afastamento. Criou desculpas para aqueles que te machucaram. Disse a si mesmo que se tentasse um pouco mais, se desse mais amor, se esperasse mais um pouco, talvez eles mudassem. Mas me diga, o que há de nobre em implorar para ser visto? Onde está a honra em tentar provar seu valor para aqueles que já decidiram não enxergar? A verdade é que o amor não precisa ser conquistado. Quem te ama de verdade não te faz implorar por atenção, não mede seu afeto de acordo com as suas expectativas. E no instante em que você percebe isso, você se torna intocável. No momento em que você para de buscar validação daqueles que só sabem reter, você recupera um poder que sempre foi seu. Então agora, olhe no espelho. Veja quem você realmente é. Você não precisa da aprovação de ninguém para existir, para ser amado, para ser completo. Você nunca precisou. Você foi ensinado a buscar amor nos lugares errados, a medir seu valor pelo olhar de pessoas incapazes de te enxergar de verdade. Mas agora é hora de se libertar, de soltar esse peso, de parar de procurar amor em lugares onde ele nunca deveria estar. Porque o amor que você merece não te pede para mudar, não te prende a expectativas que não são suas. O amor verdadeiro já está dentro de você. Só falta você aceitar isso. Você não precisa ser mais ou menos para caber dentro das expectativas de ninguém. Não precisa diminuir sua luz para tornar os outros mais confortáveis. Não precisa pedir desculpas por existir do jeito que é. Existe uma liberdade imensa em deixar ir, em compreender que você não precisa se agarrar a pessoas que nunca souberam como segurar você de verdade. O amor verdadeiro não é um jogo de resistência, onde você se sacrifica apenas para receber o mínimo de reconhecimento. O amor verdadeiro não exige que você lute por um lugar na mesa.
Ele constrói uma nova mesa, um espaço onde você é bem-vindo, sem precisar provar nada, sem medo de que a qualquer momento possa ser descartado por não se encaixar no que esperavam de você. E é aqui que está a sua verdadeira redenção. Ela não vem da aceitação deles, mas da sua. Não do reconhecimento que você tanto buscou, mas da maneira como você se vê quando tudo ao seu redor se silencia. Quando você finalmente pode sentar consigo mesmo e não sentir mais a necessidade de justificar sua existência. Quando você entende profundamente e sem hesitação que nunca foi o problema. Alguns dirão que isso é egoísmo, dirão que você se tornou frio, distante, ingrato, vão tentar arrastá-lo de volta à submissão, lembrando-lhe dos sacrifícios que fizeram, das vezes que estavam lá por você. Mas o amor não deve ser uma dívida a ser paga. Amor genuíno é um presente oferecido sem exigências, sem expectativas de algo em troca. Se o amor veio com amarras, então nunca foi amor. Foi apenas controle disfarçado. E é nessa compreensão que seu verdadeiro poder se revela. Você não deve explicações a ninguém pelo espaço que ocupa neste mundo. Você não precisa se reduzir para que outros se sintam maiores. A única aprovação que realmente importa é a sua própria. E assim, você se levanta e segue em frente. Não com rancor, mas com clareza. Não com raiva, mas com entendimento. Algumas pessoas nunca serão capazes de amar você como você é, e essa é uma perda delas, não sua. Algumas jamais aceitarão sua verdade, mas isso não a torna menos verdadeira. Você não veio a este mundo para ser o que esperavam que você fosse. Não foi feito para se encaixar em uma caixa construída por mãos que temiam o que você poderia se tornar. Você nasceu para se libertar, para ir além do que projetaram para você, para crescer sem desculpas, sem hesitação, sem precisar pedir permissão. E quando esse momento chegar, quando você parar de buscar aquilo que deveria ter sido dado livremente, você perceberá algo extraordinário. Você nunca esteve buscando o amor deles. O tempo todo, você esteve buscando o seu próprio amor. E o dia em que finalmente se der isso, perceberá que nunca esteve verdadeiramente sozinho. Porque o verdadeiro pertencimento não vem de agradar os outros, mas de aceitar a si mesmo por inteiro. E então, um novo caminho se abrirá diante de você, não porque alguém lhe deu permissão, mas porque, finalmente, você decidiu se permitir. Agora pergunte-se algo que pode mudar o rumo de toda a sua vida. Uma questão tão simples e ao mesmo tempo tão profunda que a maioria das pessoas passa a existência inteira evitando. Para quem eu tenho vivido? Por muito tempo, você se mediu pelas expectativas dos outros. Você moldou suas palavras, suas escolhas, sua própria existência para caber dentro do molde que lhe foi imposto. Você seguiu as regras, desempenhou o papel, fez tudo o que disseram que deveria fazer. Mas agora, é hora de se perguntar: você está vivendo para ser aceito ou para ser livre? A busca por aceitação pode ser uma armadilha cruel. Você passa anos acreditando que, se fizer tudo certo, finalmente receberá o amor e a validação que tanto deseja. Mas existe algo profundamente doloroso em perseguir a aprovação daqueles que já decidiram não dá-la. Não importa o quanto você se sacrifique, o quanto de si mesmo você apague, eles sempre vão exigir mais. Você poderia passar uma vida inteira se dobrando, se moldando, se tornando aquilo que eles querem que você seja, apenas para perceber que a trave sempre se move, que a aceitação nunca vem. Mas o problema nunca foi seu esforço. O problema sempre foi a incapacidade deles de enxergar você além das expectativas que criaram. E assim, chega o momento em que você precisa fazer uma escolha. Não entre eles e você, mas entre a ilusão e a verdade. A ilusão diz que, se você tentar um pouco mais, eles mudarão. Que um pedido de desculpas a mais, um sacrifício a mais, um pouco mais de obediência será suficiente. Mas essa promessa é vazia. A verdade, por mais dura que seja, é que a aprovação deles nunca foi sua para conquistar. Sempre foi condicional, frágil, concedida com uma mão e retirada com a outra. E quando você finalmente entende isso, para de correr atrás do impossível. Para de esperar. Para de se diminuir para caber em um espaço que nunca foi feito para te segurar. Porque seu valor não vem de ser escolhido por eles. Seu valor não depende da capacidade de outra pessoa de te reconhecer. Você não nasceu para ser tolerado, para ser apenas o suficiente para manter os outros confortáveis. Você nasceu para ser inteiro, indomável, sem desculpas.